Muito bem, estamos de volta com o nosso Economia e Desenvolvimento para a IES Manutenção Predial, Sindareia, Construindo o Rio Grande Forte, Cooperpua, Crédito Cooperativo para Municipais de Porto Alegre e Nardon Inase, Auditores e Consultores, entre outros patrocinadores. Vilmar Govinates, prazer em tê-lo aqui novamente, meu parceiro do programa. Muito obrigado, prazer todo nosso. Traz aí um assunto importantíssimo para todos nós, para a sociedade. Vamos lá, apresenta nossos convidados. Exatamente, Silvio. A sociedade que está sempre sofrendo aí modificações, alterações, principalmente comportamentais, e que atinge a família. E hoje nós estamos trazendo, Silvio, para os telespectadores um assunto que eu considero extremamente relevante e que contribui muito para a paz social, que vamos tratar aqui com a doutora Kate Ziegler, que é psicóloga, e o doutor Cássio Bernardes, que é um advogado aí especializado nesta área de família, não é? Direito de família, contemporâneo, etc. E nós vamos falar de um assunto super importante, que são as práticas colaborativas nos divórcios. E o que é isso? Vamos perguntar para ele. E o que é isso, né? Doutora Kate, bom dia. Doutor Cássio, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, nós que agradecemos o telespectador aí que naturalmente vai adorar e ter esta abordagem desse tema. O que são, afinal, essas práticas colaborativas em divórcios? Na realidade, as práticas colaborativas, elas são um método extrajudicial de resolução de conflitos, onde a abordagem do advogado ela é diferenciada. É uma abordagem que não leva as pessoas para o litígio. E junto com o advogado, a gente traz outros profissionais para a equipe, que a gente entende importante que tratar a questão emocional, e não só a questão emocional, mas a questão financeira também. Então, é uma equipe que se junta para ajudar as pessoas a fazerem a resolução desse conflito extrajudicial, né? Fora do judiciário. Antes de perguntar, doutora Kate, ainda nessa questão do papel do advogado, porque a gente vê sempre, né, Silvio, o papel do advogado lá na área judicial, lá no litígio, lá sentado com o seu cliente, na frente do juiz, discutindo, negociando e litigando. Neste caso, doutor Cássio, qual é o papel do advogado? Acho que é importante, Silvio, a gente saber assim, porque a gente coloca isso como sendo uma questão consensual. Entra o papel do advogado em que formato aí, doutor Cássio? Na verdade, o advogado ele entra como agente de pacificação social. A ideia dele é ajudar o cliente a passar por aquele momento e orientar o cliente às melhores opções para que todo o contexto da família, no caso aqui nós falando do divórcio, ele tenha uma visão sistêmica, ele olha também para o outro lado, do outro divorciando e olha o papel também das crianças, né? A gente costuma dizer que a gente é o advogado das crianças, que são as mais interessadas que esse divórcio ele saia bem, né? Porque ali existe uma família e essa família tem que ser preservada. Então, o advogado colaborativo ele trabalha no sentido de preservar a família e dentro dos ditames legais existentes. Então, a gente se baliza pela lei, mas consegue resolver isso fora do judiciário, e para o judiciário é apresentado um processo, um contrato consensual entre esses dois cônjuges, né? E a gente consegue fazer um divórcio bem mais ameno e menos traumático, né? Que é a parte emocional, que a Kate vai nos trazer essa informação. Pois esse é o papel da psicóloga, né, doutora Kate? Nas práticas colaborativas, trabalhando com divórcio, porque, na verdade, as práticas colaborativas, elas podem ser trabalhadas, é um método de gestão de conflitos. Ele pode ser trabalhado numa empresa, em inventários, né? Então, ele também não precisa ser só no direito de família, né? Mas aqui no Rio Grande... É uma questão de comportamento humano, né? Onde quer que esteja, né? Na verdade, é a possibilidade de nós trabalharmos a gestão de conflitos, Isso aí. Seja na área empresarial, seja na área do direito de família, né? Nos inventários, onde a gente sabe que existe uma série de dificuldades nos sistemas familiares, né? De brigas, onde entra a questão financeira, é uma dificuldade. E no divórcio, bom, com mais razão ainda, a gente considera emocionalmente o divórcio como sendo uma das segunda dificuldade maior de luto, porque é um rompimento muito difícil para as pessoas e abrange aspectos legais, financeiros e principalmente emocionais, né? Doutora, eu sou de uma geração, eu fiquei 40 anos casado, minha esposa morreu em 2015
E nós completamos naquele ano 40 anos de casados. É uma vida. Com o namoro, fomos 44 anos juntos. E eu vejo assim, e eu gostaria de ter a sua opinião, que hoje a dificuldade dos casais é a mesma. Quer dizer, de repente até ela se agravou por uma questão de mudança comportamental, liberdade sexual, essas coisas todas que nós sabemos. Mas a senhora vê razões assim mais ponderáveis. Porque, por exemplo, eu tenho na família pessoas que casaram, ficaram 1 ano e meio e se separaram. Essas causas, elas são determinantes para o afastamento ou existe, por exemplo, assim, de repente chega alguém no consultório querendo se divorciar, se separar. Há como, né, através da psicologia, com o auxílio do advogado, de reverter isso, ou de salvar o casamento? Sim, com certeza. É que, assim, são duas propostas diferentes, né? No divórcio colaborativo, os psicólogos trabalham como coaches de saúde mental, né? Então, assim, é uma proposta terapêutica, né? Mas não é terapia, tá? Então, é importante fazer essa distinção. Já na tua pergunta, existem muitos casais, eu sou terapeuta de casais e família, que buscam nos consultórios, né, tentar muitas vezes reverter isso. Sim. E há Salvar possibilidades. o casamento, claro. Sim, e há muitas possibilidades. E a gente faz trabalhos de uma reconstrução, de um recontrato muito importante, né? Às vezes até com situações muito difíceis de traições, de questões difíceis de desgaste emocional. Mas no divórcio colaborativo, a proposta é trabalhar com uma equipe multidisciplinar. A proposta é diferente, né? A proposta é justamente juntamente com o advogado, com os profissionais da área financeira, nós fazermos um trabalho de construção para que esse casal, né, que está disposto a já se separar, que tem como uma resolução já concreta o divórcio, né, mas que tem, às vezes, tendências de que possa vir a ser algo litigioso, que a gente tente propor para esse casal um divórcio colaborativo, onde as partes vão ser trabalhadas, né? Cada um com o seu advogado, as partes vão ter coaches também, normalmente cada um tem o seu coach, para poder a equipe junto ajudar e não, principalmente, não dificultar o aspecto emocional, não deixar sequelas para os filhos, que eles são a prioridade nesse sistema. Perfeito. Então fica essa mensagem muito importante para aqueles casais jovens que apenas estão casados em alguns anos, por alguns anos, e tem aquelas crises que é normal que acontece numa convivência, que tem também este apoio psicológico no sentido de reverter e preservar a união familiar. Mas ainda nessa parte do processo colaborativo, como a senhora falou, e que os casais já chegam lá determinados, em que situações poderão evitar a questão litigante, a questão de juiz, a questão lá do direito mesmo, no sentido de terem que buscar lá a homologação, enfim, que possa ser feito o divórcio em cartório? Vamos lá, Cássio, é uma quebra de paradigma para os advogados. Na verdade, o grande diferencial da prática colaborativa está no profissional, no advogado colaborativo. Ele receber aquele cliente, apresentar uma solução que vai estar customizada para ele. E esse é o grande diferencial da prática colaborativa, é que a gente acompanha, o método tradicional, o advogado, ele toma as informações e defende seu cliente. A partir daquele momento, ele começa a representá-lo. Na prática colaborativa não é diferente, mas a gente já trabalha isso de uma forma, a gente conduz, a gente vai junto com o cliente, não retira ele daquele enfrentamento que ele tem que fazer, que ele tem que enfrentar aquele processo de divórcio para poder psicologicamente entender que houve o divórcio. Então, ele participa, é duro, é um processo que a gente senta na mesa, mas a pessoa reconhece muita coisa na frente da outra pessoa. Ele é um sujeito ativo da sua experiência. Nós só fizemos parte do processo. A gente auxilia na condução desse procedimento. E a pessoa está ativa ali, então ela reconhece tudo aquilo e entende e participa. E as pessoas, a gente entende que dando a decisão na mão das pessoas é muito melhor elas saberem. Elas são as pessoas que têm mais informação da vida delas e elas que vão tomar conta das suas decisões. E o maior interesse de que as coisas... E a gente está ali para auxiliar dentro dos ditames legais, das questões psicológicas e trazer uma solução customizada para aquilo ali. Hoje é dever de um advogado orientar o seu cliente, ou seja, quais os enfrentamentos, opções, né, que ele vai ter durante aquele procedimento judicial.
né? Mas se a gente puder fazer isso, orientando ele e dando o poder, empoderamento para ele poder decidir quando que vai poder se reunir, né? Diferente de uma sessão que é designada uma audiência por um magistrado, mas eu dizer, olha, na terça-feira eu posso ir lá. Então, vamos marcar terça-feira, olha, eu quero sair de férias, eu não quero falar, bom, então daqui a 30 dias. Agora, quando entra no judiciário, nós temos que seguir o rito do judiciário. Ou seja, tudo que o juiz mandar, a gente tem que Mas levar. pode evitar o judiciário. E não havendo filhos na menores, verdade, incapazes. É uma desjudicialização. Essa é a o proposta. objetivo. É para evitar o judiciário. Exatamente. Eu perguntaria para vocês o seguinte, ó, chega um casal lá, digamos, hoje o casal, estou me referindo a homem e mulher. Qual deles, digamos assim, é mais assim, provavelmente é o que menos quer um acordo, digamos? Vocês vão tentar um acordo. É a mulher ou o homem? E qual é a causa principal de não haver um acordo? É a traição? Não, na verdade, assim, o que a gente observa, a gente sempre diz que tem um professor Conrado, ele sempre diz que bate o judiciário os restos dos amores, né? Dos relacionamentos. Mas, na verdade, assim, hoje está bem equivalente, bem igual essa questão homem e mulher. Eu tenho clientes homens que me procuram para fazer o divórcio, que eles estão mais preparados emocionalmente e querem fazer isso, e aí a esposa recebe aquela informação e aí ela é menos informada e aí é mais difícil ela aceitar, mas depois conversando a gente consegue evoluir. E também tenho casos de que mulheres me procuram para fazer o divórcio. Então está bem igual, não existe mais essa questão do homem pedindo o divórcio, a mulher, isso está bem equilibrado. A questão que tu falaste do qual é o motivo, né? Olha, nós temos vários motivos, né? Mas a maioria dos motivos são desinteresse. Às vezes as pessoas não conseguem mais aquela convivência, perdeu aquela essência e por algum motivo as pessoas não conseguem. Esfriou o amor, né? Esfriou. Algumas questões, alguns casos são mais raros, mas também as questões patrimoniais, né? Doutora Cátia, as crianças, os filhos menores ou até filhos maiores também estão dentro desta assistência que os senhores dão? No divórcio colaborativo, o mais interessante é que os filhos têm um profissional que seja eles são as vozes, né? Esse profissional é a voz das crianças, porque é um sofrimento, que é o especialista infantil. Perfeito. Então, os psicólogos podem atuar como coach de saúde, né? E também como especialista infantil. Mas está dentro desse processo que os senhores oferecem. Está dentro dessa equipe multidisciplinar. Perfeito. Porque a gente acredita que as crianças, e mesmo adolescentes, né, crianças, filhos maiores, eles são muito prejudicados num divórcio. Né? E as sequelas, às vezes, ficam para sempre. Né? Normalmente, tu acaba estabelecendo relações afetivas, muitas vezes difíceis. Lá, tu vai avaliar por um divórcio lá atrás, né, mal elaborado dos seus próprios pais. Então, a importância de preservar esses filhos. E essa preservação é através desse especialista e também através dos coaches que trabalham com os cônjuges para que esse conflito seja minimizado. E esses rancores não é que vão ser esquecidos, mas são amenizados. Bom, olha, esse é um assunto, eu tenho certeza que você que está nos assistindo aqui gostaria que ficasse mais tempo aqui, né? Realmente é um assunto importantíssimo hoje e socialmente necessário. Parabéns ao que vocês fazem, sobretudo porque eles estão buscando evitar o conflito, reduzir os conflitos. Isso é a coisa mais importante que existe hoje, né? É você não ter tantos conflitos como nós temos. Nós temos conflito em tudo que é lugar. Hoje nós temos um processo de divisão da sociedade, aqui é gremista, é colorado, é Bolsonaro, não é Bolsonaro, é isso, aquilo. Quer dizer, e essas questões nos trazem muitas angústias, né? Então, parabéns a vocês que fazem esse trabalho junto aos casais, justamente tentando mostrar que a família é um valor maior e que a família precisa e exige muito sacrifício de ambas as partes. E parabéns para vocês pelo trabalho, né, Govinati? Muito bem, a harmonia, eles, né? As pessoas se separam, mas a família permanece. É verdade, a harmonia é fundamental. Certeza. A parentalidade continua. Isso aí, parabéns pelo trabalho de vocês. Vamos ver se traz mais seguido aí, pessoal, né? Estão convidados a retornar. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado para vocês também que acompanharam esse espaço. Continue com o nosso Economia e Desenvolvimento. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos.